Esse jovem reencarna em um mundo mágico e agora tem a chance de realizar o seu maior sonho, controlar tudo das sombras. Fala galera, hoje no Resumindo Animes nós vamos acompanhar The Eminence Shadow, então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Começamos com Akane Nishino chegando na escola e encontrando Minoru Kageno, um cara a quem ela desprezava por conta dele sempre chamá-la pelo nome errado, e descobrimos que Akane é membro de uma poderosa família, que tinha sido sequestrada por um stalker um tempo atrás. Por isso ela nunca andava na rua desacompanhada, principalmente à noite. Só que nesse dia, o motorista da garota acaba sofrendo uma emboscada, e Akane é forçada a ir embora sozinha. Ela então acaba sendo abordada por alguns homens e sequestrada mais uma vez, enquanto Minoru assistia tudo de longe. No cativeiro, Akane quase passa por uns bocados por um dos sequestradores, mas Minoru surge disfarçado, se intitulando o Stylish Malfeitor Slayer, e a salva. Então descobrimos que ele treinou diversas artes marciais, e preparou o seu corpo para confrontos físicos, criando uma imagem de mau aluno e péssimo em atividades esportivas, para não chamar atenção para suas habilidades. No dia seguinte, Akane vai para a escola normalmente após seu pai usar a sua influência para abafar o caso do sequestro, e ela cumprimenta Minoru por educação como ela sempre fazia. No entanto, dessa vez o garoto chama ela pelo nome correto, deixando a moça surpresa e desconfiada. Mas um dia se passa, e vemos o noticiário informando que Minoru Kageno foi atropelado por um caminhão e não sobreviveu. Assim ele reencarna em outro mundo, onde agora possui os poderes necessários para ser um herói que sempre sonhou. Então descobrimos que o rapaz havia criado uma organização que operava nas sombras, chamada Shadow Garden. Aí vemos uma elfa chamada Alpha falando para Minoru sobre o culto dos diabos. E voltamos no tempo para ver que o garoto havia reencarnado como Cid Kageno, o filho do Barão Kageno, cuja família vivia no interior do reino de Midgar e tem produzido cavaleiros negros por eras. Por isso, seus familiares têm grandes esperanças que Claire Kageno, a talentosa irmã mais velha de Cid, mantivesse essa tradição. Já o rapaz vivia sem demonstrar grandes habilidades, porém nas sombras ele enchia os vilões de porrada usando a sua espada de slime. Um dia, após derrotar um grupo de ladrões, ele encontra um ser possuído com uma sobrecarga de magia e o liberta. É quando o Cid conhece Alpha, uma das descendentes dos heróis lendários que derrotaram o demônio Diablos, e o jovem convence a elfa a se juntar a ele para derrotar o culto do mal, que está planejando ressuscitar o ser demoníaco. E foi nesse dia que surgiu o grupo Shadow Garden. 3 anos depois, quando o Cid está com 13 anos, o vemos agir como um fraco ao deixar que Claire o derrote, já que a garota a essa altura estava com 15 anos, a idade em que os nobres passam a frequentar o colégio para cavaleiros negros, que ficava na capital. Contudo, antes de partir, Claire é sequestrada e Cid vai até Beta, outra elfa membro dos Shadow Garden, que conta sobre Claire ter sido pega pelo culto dos diabos. Isso porque eles suspeitam que a moça é uma das descendentes dos heróis lendários que derrotaram um demônio. Então vemos o Visconde Grease interrogando Claire sobre a vez em que Cid a curou quando ela mostrou sinais de possessão, mas a garota nega aquilo e Grease decide que ficaria de olho no garoto. Nesse momento, Claire fica com raiva e consegue se soltar, mas termina nocauteada. É quando Grease é informado sobre os intrusos no local. Logo, os Shadow Garden surgem quebrando tudo e Grease toma uma pílula vermelha para dar um up nos seus poderes. Só que isso não é o suficiente, e Cid o derrota mesmo assim. Desse jeito, Claire é resgatada, e no dia seguinte todas as suas feridas estão cicatrizadas. Depois ela parte para a Academia Midgar, enquanto Cid se mostra ansioso pelo dia em que ele também irá para a capital. Nesse instante, Alpha e as outras Shadow Garden vão até ele, dizendo que é hora de deixá-lo, o que o deixa bastante surpreso. Então o tempo se passa, e Cid agora está vivendo na capital, onde ele fez amizade com Hiyori e Jaga, dois nobres de classe baixa que não se destacavam em nada, de forma que a companhia deles ajudaria Cid a passar despercebido. Um dia, Cid perde uma aposta e é obrigado a se declarar para a moça mais bela e mais popular do colégio para cavaleiros negro, a princesa Alexia Midgar, e o garoto arma uma cena, crente que ia receber um baita toco. Só que para sua surpresa, Alexia acaba aceitando o pedido dele de namoro. Mais tarde, Cid vai praticar esgrima com a sua nova namorada, e percebe que ela é lenta e não usa muita magia, embora tenha uma boa técnica. Já a garota também não se mostra muito satisfeita com o estilo dele. Até que no fim da aula, descobrimos que Alexia tinha levado Cid ali para usá-lo, a fim de se livrar de Zenon Griffith, o instrutor que se dizia o noivo da garota. E o rapaz até pensa em acabar com a farsa, pois não queria chamar atenção para si. Contudo, a moça suborna ele com ouro, e Cid acaba aceitando. Assim, 2 semanas se passam, e descobrimos que Alexia vivia na sombra de sua irmã mais velha Iris. E por mais que se esforçasse, a princesa nunca conseguiria atingir o mesmo nível da irmã. Por isso, Alexia era conhecida como a espadachim mediana. Cid, porém, afirma que gosta da esgrima dela, e a moça revela que Iris havia lhe dito a mesma coisa, depois que ela sofreu uma derrota humilhante no festival Bushin. Ouvindo isso, Cid reitera que realmente gostava do estilo dela, e a princesa acaba se irritando e sacando a sua espada. Porém, o trem no qual estavam chega à estação, e Alexia vai embora ressentida, fazendo Cid deduzir que aquele era o fim do namoro de mentirinha. No dia seguinte, ao chegar na escola, ele e seus 2 amigos são parados por Zenon, que conta sobre o desaparecimento de Alexia, do qual Cid era o principal suspeito. Enquanto isso, Alexia acorda acorrentada na companhia de um monstro corcunda, e logo um homem surge animado para obter o
o sangue real dela, necessário para ressuscitar o demônio Diablos. Em paralelo, Cid é brutalmente espancado durante o interrogatório, e mesmo que pudesse escapar, ele aceita a surra, para manter o seu status de fracote. Já Zenon vai até Iris dizendo se sentir responsável pelo sequestro de Alexia, e falando que Cid não tinha o poder necessário para sequestrar a princesa. E Iris decide soltá-lo, mas ordena que o vigiem, enquanto Claire está fazendo uma algazarra tentando libertar o irmão. Já em casa, Cid recebe a visita de Alpha, que conta sobre o Shadow Garden estar aumentando os seus números, e sobre Alexia estar em posse do culto Diablos. Em seguida, a Elfa questiona se o rapaz gostaria que ela se vingasse dos caras que o interrogaram, mas Cid diz que não. E antes de partir, Alpha conta que Delta está pela capital, e que ela sente muita falta dele. Depois, Cid se encontra com Beta, que explica a ele que o plano era lançar ataques simultâneos em todos os esconderijos da seita. Após dar o ok, Cid vai para a rua, onde os dois caras que o interrogaram estavam aguardando por ele, para forjar um flagrante e prendê-lo. Só que o garoto acaba com eles facilmente. Nesse instante, o Shadow Garden começa o seu ataque, e o médico louco que mantinha Alexia prisioneira injeta um líquido vermelho na criatura corcunda, na intenção de usá-la contra os invasores. Só que o médico não esperava que a criatura se virasse contra ele e o finalizasse. Depois, a criatura solta Alexia, e a garota tenta fugir, mas é impedida por Zenon. Ele era a mente por trás do sequestro da jovem, e um membro do culto de Diablos, que visava usar o sangue real dela para atingir o 12º lugar no Knights of Hounds, os cavaleiros de maior patente da Ordem dos Cavaleiros. E aí Alexia tenta lutar contra ele, mas acaba vencida. Por sorte, Cid surge naquele instante, usando seu disfarce e se apresentando como Shadow, aquele que se esconde nas sombras para caçar as sombras. Zenon então parte para cima do rival, mas Cid se move tão rápido que ele não consegue acompanhar. Em paralelo, Iris está enfrentando o ser corcunda que havia se transformado em um monstro gigante, e ela faz de tudo para derrotar a criatura, mas seus ataques não surtem efeito, até que Alpha chega e liberta o ser daquela maldição, revelando a jovem Millia, filha do Visconde Gris. A Elfa ainda pede para Iris não atrapalhar, pois o Shadow Garden resolveria a situação. De volta a Cid, ele demonstra ser muito superior a Zenon, impressionando Alexia com seu estilo de esgrima bem comum, e isso dá a ela a esperança de um dia atingir aquele nível. Já Zenon fica bastante irritado, e apela para as pílulas vermelhas, contudo nem isso o impede de tomar uma surra de Cid, que o finaliza ao usar um ataque atômico que vaporiza o cara, e abre uma grande cratera no meio da cidade. Um tempo depois, Alexia vai até Cid, agradecendo por ele gostar de sua esgrima, e completando que finalmente também aprendeu a gostar. Depois ela questiona se o rapaz gostaria de manter o relacionamento deles, mas Cid recusa a oferta, e isso choca Alexia, que enche ele de porrada. Longe dali, as garotas do Shadow Garden estão empolgadas com o quão poderoso Cid é, por isso confiam que um dia todos os seus inimigos seriam derrotados. Elas também debatem sobre o aparecimento de um grupo que se passava pelos Shadow Garden, o qual elas tinham dificuldade de encontrar. No colégio, após descobrir a traição de Zenon, Iris demonstra não confiar mais na Ordem dos Cavaleiros, e informa a Glenn e Marco que planejava formar uma equipe de investigação com eles, pois somente os dois eram da sua confiança. A moça ainda revela que foi encontrado um item misterioso no covil do culto, e que eles precisavam achar alguém que pudesse decifrá-lo. É quando conhecemos Sherry Barnett, a mente mais brilhante do reino nesse tipo de assunto. Um tempo se passa, e Cid é levado por seus dois amigos até uma espécie de shopping, que descobrimos pertencer a Gamma, uma das Shadow Garden. E Cid estranha o fato de ter um shopping naquele mundo, mas descobre que Gamma havia criado aquilo com base nas histórias que ele contava de sua vida anterior. Inclusive, ela criou o chocolate com base em tudo que aprendeu com o mestre. Aquilo conferiu a ela uma enorme riqueza, que Gamma usava para financiar o Shadow Garden. E isso deixa Cid ao mesmo tempo impressionado e com inveja. Enquanto isso, Iris pede para Sherry Barnett analisar o estranho artefato, e a garota aceita a tarefa, incentivada por seu pai adotivo, Lutheran. Então, Iris manda seus dois companheiros da recém-fundada Ordem Escarlate para proteger a garota e o artefato. E vendo aquilo, Alexia também se propõe a ajudar, e Iris aceita, com a condição de que a caçula não se exponha ao perigo. De volta a Cid, vemos Gamma falando para ele sobre a novata Nu, que tinha sido aprovada pela própria Alpha, e que a partir de agora ficará à disposição dele. Em seguida, o garoto pede a Gamma 3 chocolates dos mais baratos, e a Elfa oferece a ele os de mais alta qualidade, totalmente de graça. Então ele sorri e rouba disfarçadamente uma moeda de ouro da enorme pilha de dinheiro que a mulher havia lhe mostrado. No caminho de volta aos dormitórios, Cid ouve o som de uma luta ao longe, e dispensa os amigos dizendo que iria dar uma barrigada em um beco. A seguir ele põe o seu disfarce, e corre para onde a luta acontecia, encontrando Alexia cercada por 3 caras com mantos negros, que diziam ser membros do Shadow Garden. Cid então finaliza 2 dos impostores, bem na hora que Nu aparece e assume o BO, dizendo que ela tiraria informações do impostor sobrevivente. Em outro ponto da cidade, vemos um cara informando a um cavaleiro misterioso sobre ter perdido contato com os impostores, e ouve do sujeito que estava tudo bem, pois ele havia localizado o item que precisava, e sua prioridade é recuperá-lo. Em paralelo, Alexia tenta convencer a irmã de que os Shadow Garden não eram seus inimigos, e que os homens que lhe atacaram eram impostores. No entanto, Iris não se importa, dizendo que eles eram tão inimigos quanto o culto de Diablos. No dia seguinte, descobrimos
descobrimos que a suposta barrigada que Sid deu no beco ficou famosa por toda a escola, fazendo o garoto virar chacota, porém ele demonstra não se importar com aquilo. Depois, Sid e seus dois amigos entregam caixas de chocolate a 3 garotas, como parte de um desafio. E enquanto os dois fofoqueiros acabam se dando mal, Sid apenas entrega a sua para a primeira garota que vê, e por coincidência ela era a Sherry. Já em casa, a garota mostra não ter entendido o porquê de ter recebido aqueles chocolates, e Luther fala que era possível que Sid gostasse dela. No dia seguinte, Nu vai até a escola disfarçada de estudante, e conta a Sid que o farsante do outro dia pertencia ao culto dos diabos, e que o cara havia sofrido uma poderosa lavagem cerebral, que quebrou a sua mente, de forma que não foi possível obter nenhuma informação dele. Depois, ela fala sobre a presença de um poderoso membro do culto ali na capital real, chamado Rex, o jogo da traição. Após isso, um tempo se passa, e vemos Sid participando de um torneio de esgrima, onde ele enfrenta a presidente do conselho estudantil e princesa do reino de Oriana, Rose Oriana. E mesmo podendo vencer o duelo no piscar de olhos, o garoto finge levar uma sucessão de golpes, só para depois poder levantar novamente. Assim elimina a paciência da princesa, e antes que ela exploda, o juiz resolve encerrar o confronto. E apesar de quase ter se descontrolado, Rose fica admirada com a falsa determinação de Sid. Após a luta, o rapaz está cheio de falsos curativos quando é abordado por Sherry, que entrega a ele um pacote de biscoitos como agradecimentos pelos chocolates, e sugere que eles possam começar como amigos. Sid não entende o que ela se referia, mas aceita a proposta dela. Depois ele vai embora, usando os ferimentos como desculpa para ficar um tempo ausente do colégio. E nesse meio tempo, Sherry procura Alexia para saber se a garota ainda tinha algo com Sid, e isso não deixa a princesa nada feliz. Um tempo se passa, e vemos Sid de volta às aulas, justo no dia em que a escola é atacada pelo estranho cavaleiro do outro dia, que usa o seu poder para lançar uma barreira ao redor do colégio. Então, alguns impostores se dizendo membros da Shadow Garden invadem a escola, e Rose tenta lutar contra um deles, mas percebe que está impossibilitada de usar magia. E na hora em que ela está prestes a ser golpeada, Sid se joga na frente, recebendo um ferimento mortal. Só que aquilo era apenas a encenação dele, porém Rose, que não sabia disso, fica pensando que aquele era um ato de amor. Logo, os terroristas reúnem todos os alunos do auditório, e Sid cura o seu ferimento, percebendo que por mais que a magia estivesse bloqueada dentro do domo, ele ainda podia usá-la se reduzisse a pequenos fios. Em outro ponto da escola, Rex invade o dormitório de Sherry, afirmando ser um dos membros do Shadow Garden que estava ali para recuperar o artefato misterioso. E nesse momento, Glenn, o vice-comandante da Ordem Escarlate, surge para defendê-la, enquanto Marco, o outro membro da Ordem, enfrenta um terrorista do lado de fora do quarto. Isso dá brecha para Sherry conseguir fugir dali. De volta a Sid, o garoto observa todas as movimentações inimigas de cima de um prédio, e começa a finalizar os terroristas à distância, até que ele percebe a fuga de Cherry, e começa a limpar o seu caminho. Só que a moça acaba tropeçando na escada, e Sid é obrigado a se revelar, levando Cherry até o quarto de Lutheran. Assim, descobrimos sobre o Olho da Avareza, que é o artefato que estava bloqueando a magia deles, mas que permitia que os vilões a usassem livremente. Também descobrimos que ele tem a capacidade de absorver e armazenar a magia, libertando tudo de uma só vez, causando uma explosão. Cherry então conclui que o Olho da Avareza deveria estar no auditório, junto com os estudantes, pois lá era onde causaria mais danos. Ela ainda conta que Lutheran era quem havia descoberto sobre as habilidades desse dispositivo, e que o artefato misterioso que estava estudando era uma espécie de controle do Olho de Avareza. Só que para isso ele ia precisar de itens que tinham ficado em seu quarto, e Sid vai lá buscar. Enquanto isso, no auditório, vemos que o dispositivo estava em posse do Cavaleiro Misterioso, que assim como Xenon tinha o desejo de se juntar aos Knight of Rounds. Já em outro ponto da escola, Rex é facilmente finalizado por Sid, que chega no quarto da Sherry e encontra Nu observando Marco gravemente ferido, e é revelado que o cara é o ex-noivo dela. A moça ainda conta que algumas Shadow Garden tinham se infiltrado na escola e estavam prontas para agir, e Sid explica a ela sobre o Olho da Avareza, e sobre o que ele e Sherry estavam fazendo. E Nu decide sair dali para se preparar, depois de fazer um leve ferimento no pescoço de Marco. De volta a Sherry, ela ajusta o artefato e abre uma passagem secreta que leva até o auditório, seguindo para lá sozinha. No local, a moça desabilita o Olho da Avareza, possibilitando que os alunos do colégio para Cavaleiros Negros revidem o ataque dos vilões. É então que Sid chega como Shadow, seguido por algumas Shadow Garden. Só que antes dele pôr as mãos no Cavaleiro Misterioso, o cara foge dali, ao mesmo tempo que um incêndio se espalha pela escola. Após Rose guiar todos os estudantes para fora, Iris questiona ela o que houve lá dentro, e a princesa revela que os Shadow Garden os salvaram dos terroristas, que também se autodenominavam Shadow Garden. Enquanto isso, descobrimos que Lutheran era um dos Cavaleiros Misterioso, e que ele tinha caído em desgraça após ter sido acometido por uma doença incurável. Dessa forma, ele buscou o Olho da Avareza para recuperar os seus dias de glória, e encarregou a mãe da Sherry de descobrir como o artefato funcionava. Porém, quando a mulher percebeu que aquilo era perigoso, ela tentou entregar o artefato para as autoridades, e foi finalizada por Lutheran. Depois, o cara pegou a guarda de Sherry, que tinha as mesmas habilidades da mulher, a fim de que ela continuasse o trabalho da mãe. E a garota nunca desconfiou disso. Em seguida, uma luta começa, e Sid rapidamente domina o adversário, que resolve liberar todo o poder do Olho da Avareza. E ao fazer isso, ele se cura de sua doença, e tem um up de
poder. Mas isso não é o suficiente, porque Cid é bastante apelão, e o jovem finaliza Lutheran. Só que Cherry assiste apenas esse final, e pensa que Shadow era um assassino que finalizou seu pai adotivo. E vemos que Lutheran tinha se certificado de que a culpa pelo ataque à escola caísse na conta dos Shadow Garden. Um tempo depois, Alpha diz para Gamma que pensou que eles representavam a justiça, mas Shadow não parece ver dessa forma, e o grupo deveria viver de acordo com as determinações dele. A Elfa ainda fala que eles deveriam reunir as 7 sombras disponíveis, que eram como chamavam os principais membros da Shadow Garden. Já o colégio fica fechado por conta da destruição, e os alunos ganham férias antecipadas. E Cherry procura Cid para agradecer pela ajuda, contando que decidiu ir estudar no exterior, pois tinha algo que ela precisava fazer, mas não revela o que era. Um tempo se passa, e vemos que Alpha convocou Cid para ir a Lindworm, a Terra Sagrada, onde diziam que os 3 heróis ancestrais haviam encontrado o demônio Diablos. Enquanto isso, Alexia vai com a irmã até uma das lojas de Gamma, pois a princesa pretendia comprar algo para conquistar Cid. Já no trem a caminho de Lindworm, o rapaz se encontra com Rose, que continua achando que Cid a salvou porque estava apaixonado por ela, e começa um relacionamento unilateral com ele, tentando até mesmo convertê-lo para sua religião. E Cid faz de tudo para escapar dela, mas sem sucesso. Ao chegarem até Lindworm, o casal encontra a Beta dando alguns autógrafos, pois ela tinha se tornado uma escritora famosa por escrever versões de histórias como Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Dragon Ball, One Piece, Star Trek, Romeu e Julieta, entre outras. E Cid fica bastante decepcionado, pois havia contado essas histórias apenas para inspirá-la, e não para que a moça as copiasse do início ao fim. Mesmo assim, ele leva um livro para a Beta autografar, e a Elfa, disfarçadamente, informa que escreveu ali todos os detalhes da próxima missão deles. À noite, Alpha encontra o cadáver do arcebispo Drake, e se pergunta o que ele estava escondendo para ter sido finalizado. Ao mesmo tempo em que Cid percebe um homem correndo por um telhado e encurrala em um beco, onde Y surge e o finaliza. Em seguida, ela diz a Cid que o alvo foi eliminado pelo carrasco do culto, e eles pegaram seus capangas, mas o executor se escondeu, assim eles passariam para o plano B. E após ouvir isso, Cid questiona se ela sabia o que aquilo significava, sendo respondido que sim, e que as moças estavam preparadas para as consequências. E encerramos essa primeira parte com Cid informando que seguirá com seus próprios planos e indo embora. Fala galera, vocês querem saber como continua essa história? Me contem nos comentários e bora caprichar no like. E se você fosse um faz-tudo e fosse parar no mundo de magia, o que você faria para se dar bem lá? Quer saber como esse cara vai se virar? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.